Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem em casa. Então hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo bimestral de Educação Física, abordando o exercício físico e o sistema imunológico. Então vamos lá. Antes de tudo, vamos relembrar o que é o sistema imunológico. Tá? Então, o sistema imunológico é formado por moléculas, células e órgãos que atuam na defesa contra o ataque de micro-organismos, de diversos patógenos. E aí a gente inclui vírus, bactérias, etc. Isso porque sua principal característica é a capacidade de reconhecer o que é próprio e normal do nosso corpo, o que é estranho e, portanto, que precisa ser combatido. Por ter essa capacidade de diferenciar e reconhecer o que é estranho, a principal função do sistema imune é proteger o nosso corpo e impedir o surgimento de diversos tipos de doenças. Então vamos lá. Você já se imaginou como seria se o corpo não tivesse imunidade? Então, nós temos uma imunidade própria natural, tá? Que aí é desenvolvida a partir das nossas interações com o ambiente. E, levando isso em consideração, pense que um simples machucado no pé, um resfriado, poderiam nos levar à morte, como acaba acontecendo em alguns casos, inclusive. Tá? Porém, felizmente, nós ainda podemos fazer uso de estratégias que capacitam ao máximo esses soldados protetores. A eficiência do sistema imune pode variar de acordo com a nossa genética, por ser levado em consideração o fator hereditário, mas também de acordo com o nosso estilo de vida, principalmente, incluindo a dieta, prática regular de atividade física, níveis de estresse e diversos outros hábitos cotidianos que são praticados diariamente. Então, mas você sabe qual é a relação do exercício físico com a imunidade? Então, vamos lá. As respostas promovidas pelo exercício, tá, tanto agudas quanto crônicas, afetam diversos componentes da nossa imunidade. Como falei para vocês anteriormente, na aula anterior, o exercício físico ele gera benefício, gera impacto tanto no aspecto físico, tá, fisiológico, motor, no aspecto cognitivo, social também. E tudo isso acaba influenciando na nossa questão da imunidade. Isso acontece porque quando praticamos uma atividade física, ela induz um dano muscular. E todo dano ou lesão, como vimos, resulta em um processo inflamatório. E aí, o exercício físico, no caso do exercício físico, esse processo inflamatório, ele tende a ser positivo se praticado de forma e intensidade adequadas, digamos assim. Esse processo inflamatório pode ativar o sistema imune ou inibi-lo, de acordo com a intensidade do exercício. Lembra que eu falei para vocês, na aula 5, que exercícios com alta intensidade, tá? Com alto volume de treinamento, fazem com que a nossa aconteça uma baixa na nossa questão da imunidade, que tem aquela janela de no máximo 7 dias, onde o nosso corpo fica muito vulnerável, em virtude do esforço provocado a partir do exercício físico em si. Vamos lá, continuando. A prática de atividades físicas, todos nós sabemos, tá? É essencial para manter a nossa qualidade de vida. Tá? Quando falo qualidade de vida, muitas pessoas acabam relacionando apenas com aspectos materiais, que é irrelevante quando a gente fala sobre as questões de saúde e bem-estar. Isso porque ela promove adaptações nos sistemas respiratório, cardiovascular, endócrino, digestivo e músculo-esquelético. Por fim, estudos científicos demonstram que exercícios de intensidade moderada diminuem os riscos de infecções, tá? Porque eles causam dano, mas um dano em que nosso corpo pode se recuperar rapidamente, sem causar nenhum tipo de agravo para a nossa saúde e, além disso, proporciona diversos benefícios em todos esses aspectos ditos aqui. Tá? E a melhora ocorre porque o exercício moderado, praticado de forma regular, tá? Se possível diariamente, seguindo as recomendações que vimos na aula anterior também, promove o aumento do número de células de defesa que destroem agentes invasores. Em outras palavras,
o exercício físico aumenta o nosso exército de células de defesa e deixa a imunidade ainda mais forte. Além disso, durante o exercício físico, o músculo libera substâncias conhecidas como miocinas, e aí a gente tem que entrar numa questão bioquímica, é muito complexa. Mas deixei esse termo para que vocês possam ter curiosidade e a gente vai discutir na aula ao vivo sobre isso, tá? Então não percam. Que são substâncias anti-inflamatórias. E apesar da inflamação ser um processo fisiológico e benéfico para a defesa do nosso organismo, em alguns casos ela pode ser prejudicial, tá? Como por exemplo na formação de placas de gorduras. A gordura atrai células de defesa e gera um processo inflamatório que pode resultar na obstrução do fluxo sanguíneo ou no desprendimento da placa de ateroma e em trombose, tá? Só para vocês verem como é um sistema complexo. E aqui nós temos um exemplo disso, tá? Essa primeira imagem, os vasos sanguíneos estão saudáveis. Na segunda imagem, já estão um pouco debilitados. E na terceira imagem, a circulação sanguínea já está praticamente comprometida por inteiro. No entanto, esses mesmos estudos, tá, afirmam que exercício de alta intensidade pode promover uma diminuição da proteção contra vírus, contra infecções, desculpa. E aí aquela situação que eu falei para você anteriormente da janela aberta, o corpo ficar vulnerável e suscetível a gripes e diversos outros fatores. E é fundamental respeitar o tempo de descanso e as nossas limitações, tá, do corpo. Porque quando isso não acontece, quando o corpo não se recupera totalmente, você emenda esse período de defesa baixa, fazem com que os invasores possam ter, os patógenos que invadem nosso corpo podem ter agravos mais graves, de uma forma bem mais ampla poderiam ser evitados se nós tivéssemos tido esse cuidado na questão da intensidade, volume de treinamento, da prática do exercício físico e na questão de recuperação e descanso. Porém, isso não quer dizer que você não deve praticar exercício físico, tá, pessoal? Começa de uma forma leve, vai aumentando a intensidade aos poucos, gerando os pequenos danos, se recuperando adequadamente para que você possa usufruir dos benefícios proporcionados pela prática. E aí, né, ele fala um pouco do cortisol também, tá? Que a gente vai discutir de forma mais específica amanhã. Porém, como falei para vocês antes, isso não significa que não deve aumentar a intensidade do seu treino. Mas é importante que todos nós tenhamos a compreensão de como é importante entender os efeitos disso no nosso corpo. E aí a gente vai aprendendo a se preparar da melhor forma possível para manter uma vida saudável. E como a saúde, além das atividades físicas, dependem da dieta equilibrada e diversos outros hábitos, tá? Como a questão da hidratação, do estresse, ansiedade controlados e tudo mais. Quando incorporados como hábitos, essas adaptações proporcionadas pelos hábitos saudáveis, tá, melhoram as capacidades funcionais do nosso organismo, fazendo com que o corpo tenha maior reserva energética, tolere mais desgaste físico diário e diminua o nível de estresse, tá? Isso é se tratando da questão do aumento da intensidade e do volume de treinamento físico. E tudo isso é um efeito de vários sistemas trabalhando juntos que melhoram a resposta autoimune. Aqui nós temos dois casos para acompanhar essa questão relacionada ao exercício e principalmente à dieta, tá? Que são coisas básicas, bem simples, que a gente pode fazer em qualquer ambiente que a gente esteja inserido, mas que infelizmente acaba sendo negligenciado, que é o IMC, que é uma medida bem simples, e o percentual de gordura, tá? Ambos influenciam diretamente na questão da nossa imunidade, por ter uma relação direta com todos aqueles aspectos que a gente já falou anteriormente aqui nesta aula. Então vamos lá. O IMC, ele faz um cálculo levando em consideração a sua altura e seu peso, tá? E aí, dependendo do resultado que foi encontrado, você pode se levar em consideração abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Porém,
mais importante do que o resultado do IMC é o resultado apresentado nos testes e avaliações para mensurar o seu percentual de gordura, certo? Você pode ter aqui um IMC por ter uma massa muscular avantajada, considerado como obesidade grau 1 ou grau 2, por exemplo, que são os casos dos fisiculturistas, tá? E ter um percentual de gordura ali dentro do que é adequado para homens, entre 10% e 20%, e para mulheres, entre 15% e 25%. Então, esses dois aspectos devem ser levados em consideração, essas duas medidas. Sem contar que os hábitos estimulam a responder de forma mais rápida o contato com os patógenos, tá? Sejam eles vírus, bactérias, entre outros. Também ajuda a evitar doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônicas e até estresse, ansiedade e depressão. Eu acredito que essa parte é muito clichê, tá? Todo mundo fala sobre isso, todo mundo sabe disso, mas infelizmente grande parte da população brasileira acaba negligenciando, não só no Brasil, tá? No mundo de uma forma geral. E aí nós temos um dado interessante sobre a obesidade. Só para vocês poderem ter ideia, a obesidade, mais de 60% da população brasileira é considerada com sobrepeso e obesidade. E aliado a isto, vem diversas doenças que estão correlacionadas e poderiam ser evitadas, tá? A partir de hábitos saudáveis, que incluem a atividade física e a alimentação equilibrada. Bato muito na tecla sobre isso com vocês, para ver que vocês possam compreender um pouco sobre isso e evitar coisas que possam causar danos para a saúde de vocês, tá? Pequenas alterações, tá? Em conjunto, proporcionam um grande efeito nesse aspecto, e um efeito positivo, tá? Entretanto, quem não tem este hábito, tá? Deve se iniciar com intensidade leve, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter entendido como é que funciona essa parte, os benefícios proporcionados pelo exercício físico, a importância que ele provoca na questão da imunidade e como isso se relaciona com diversas outras doenças. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade, tá? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.